Olá pessoal, eu sou o professor Vicente Olsen de História. Sejam muito bem-vindos a este vídeo onde nós vamos trabalhar e aprender juntos um pouco mais sobre a independência do Brasil. Nossa independência ela foi proclamada em 1822 a partir da figura de Dom Pedro I, um português, que cresceu então aqui no Brasil e vai liderar o nosso processo de ruptura em relação à nossa metrópole Portugal. Vale lembrar que o Brasil, então, após a sua independência, inaugura um governo monárquico, se diferindo assim dos nossos vizinhos latino-americanos que adotaram regimes republicanos. É aí então que Dom Pedro I, a partir da proclamação da nossa independência, o famoso Grito do Ipiranga, vai então iniciar os desafios para se criar a nossa nação. Não apenas difundindo a identidade nacional, mas também organizando o Estado brasileiro, organizando a economia brasileira que estava arrasada devido à crise da mineração, à crise da pecuária, bem como devido ao retorno da família real portuguesa para Portugal, isso ainda em 1821, e também é necessário buscar o reconhecimento de outras nações, pois é a partir do reconhecimento dessas outras nações que o Brasil vai ser considerado um país independente. Afinal, o Grito do Ipiranga rompeu de maneira unilateral com Portugal. É aí então que nós vamos ter o primeiro grande desafio, o primeiro grande problema que Dom Pedro tem que enfrentar, que é justamente a questão da crise econômica brasileira. Vale lembrar que o Brasil precisava consolidar essa independência e algumas províncias elas vão resistir a essa proclamação de ruptura em relação a Portugal, como é o caso, por exemplo, das províncias do Pará, do Maranhão, do Piauí, do Ceará, da Bahia e também da Cisplatina. Dom Pedro I conseguiu o apoio dos ingleses na luta, então, pela independência. Em geral, essas províncias elas ainda tinham uma forte relação com a metrópole, eram muitas vezes lideradas essas resistências por parte de funcionários portugueses que não aceitavam a ruptura, pois isso representaria a perda dos seus privilégios. Algumas personalidades femininas se destacaram na luta pela consolidação da independência do Brasil. A mais importante delas, sem sombra de dúvidas, é a Maria Quitéria, que vai aí ingressar nas tropas disfarçada de homem para poder então lutar pela independência. Mas ela não foi a única. Nós vamos ter também, por exemplo, a descendente de escravizados, Maria Filipa, que em Salvador vai atacar uma série de navios que estavam estacionados de portugueses, que eram então resistentes à independência do Brasil, e também a abadesa Joana, que se recusou a guardar, a hospedar tropas portuguesas e por isso, inclusive, chegou a ser assassinada. Nós precisávamos, então, para consolidar a nossa independência, do reconhecimento externo de outros países. O primeiro país a reconhecer a nossa independência, a nossa ruptura, vai ser os Estados Unidos da América, em 1824, dentro do contexto da famosa doutrina Monroe, de 1823. Essa doutrina Monroe defendia a América para os americanos, ou seja, uma não interferência dos europeus nos assuntos do continente americano. Por isso que os Estados Unidos apoiavam as independências que estavam ocorrendo, não apenas no Brasil, mas também nos nossos vizinhos latino-americanos, pois quanto mais países independentes, maior a possibilidade dos Estados Unidos negociar economicamente com essas nações. Nós vamos ter também o reconhecimento de Portugal em 1825, quando o Brasil acaba, através da Inglaterra, negociando esse reconhecimento externo. O Brasil indenizou não apenas Portugal, mas também Dom João VI, com empréstimos vindos da Inglaterra. Muitos afirmam, inclusive, que esse empréstimo se deu através de uma simples transferência de dívida, já que Portugal devia à Inglaterra e essas dívidas agora passaram a ser do Brasil. E nós vamos ter a própria Inglaterra também reconhecendo a nossa independência a partir de 1825. Após Portugal reconhecer, muitos outros países europeus também vão reconhecer o Brasil como um país independente. Vale lembrar que o Brasil se comprometeu em extinguir a escravidão nesse processo, porém, ela só vai ser realizada em 1888, muitos anos depois da nossa proclamação de independência. Para a gente finalizar então essa nossa conversa, temos que lembrar da Constituição brasileira. Afinal, um país, para ser soberano, para ser independente, ele precisa de uma Constituição. O projeto da Assembleia Constituinte de 1823 foi barrado por Dom Pedro I, que não queria limites ao seu poder. É aí então que ele outorga, ou seja, que ele impõe uma nova Constituinte que vai então elaborar a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição. E ela é liberal do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista político,
ela vai manter características absolutistas, principalmente com a existência de 4 poderes. Além daqueles 3 mais conhecidos, o executivo, o legislativo e o judiciário, nós vamos ter um 4º poder de uso exclusivo do imperador, o famoso poder moderador. Essa Constituição de 1824, com o poder moderador e com sua outorga, vai acabar contribuindo para a eclosão de revoltas. Esses são os principais aspectos, então, da nossa formação após a independência, os desafios que Dom Pedro vai ter que enfrentar para consolidar, então, o Brasil independente. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, pessoal!